Então, galera, na aula passada estudamos a evolução histórica da tabela periódica, a classificação dos elementos e a organização da tabela periódica atual. Hoje, dando continuidade, vamos visualizar essa organização da tabela periódica atual. A tabela periódica atual, basicamente, que segue dois parâmetros. Os períodos e os grupos ou família. Visualizando período e grupo, basicamente a gente vai ter a coordenada de um determinado elemento. São 7 períodos na tabela periódica e 18 grupos. Os 7 períodos da tabela periódica correspondem às 7 linhas na horizontal. Os 18 grupos são as 18 colunas na vertical. Vamos visualizar aqui direitinho. Primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período, quinto período, sexto período, sétimo período na tabela periódica, que correspondem aos níveis de energia, ao número quântico principal, as 7 camadas no modelo atômico de Bohr. São quantos períodos, professor? São 7 períodos na tabela periódica. Grupo, eu tenho quantos grupos na tabela periódica? Eu tenho 18. Eles, basicamente, que a gente pode estar exemplificando, que são as colunas. Né? São 18 colunas na tabela periódica. A primeira colunazinha aqui, né, do hidrogênio, depois o berílio, aí segue até o hélio. O hidrogênio, né, primeira colunazinha, primeiro grupo, eu tenho o hidrogênio. Vocês visualizam sempre na legenda da tabela periódica de vocês, através das cores, uma tabela colorida, ela vai te dizer mais ou menos o que significa esse elemento. Né? O hidrogênio está classificado como um não metal. Eu mostrei para vocês na aula passada mais ou menos onde se encontrava a localização dos metais, dos não metais e dos gases nobres. Né? Essa tabela atual, colorida, ela mostra isso com facilidade. Né? Do lítio ao frâncio, eu tenho os metais alcalinos terrosos, né? Os metais alcalinos. Do lítio ao frâncio, eu tenho os metais alcalinos. Do berílio ao rádio, os metais alcalinos terrosos. Né? Os elementos representativos, né? Os elementos representativos recebem nomes específicos. Aí eu tenho do lítio ao frâncio, metais alcalinos. Do berílio ao rádio, metais alcalinos terrosos. Família do boro, família do carbono, do nitrogênio, os calcogênio, os halogênio e a última coluna são os gases nobres. Todos esses que eu estou citando são elementos representativos. Do grupo 3 ao 12, eu tenho os elementos de transição. Os elementos de transição, metais de transição. Né? Todos são metais. Quais as principais características dos metais? Vamos lembrar. Eles são bons condutores de eletricidade, bons condutores de calor, né? Tem um brilho característico, os metais têm brilho característico e são dúcteis. Né? São essas as características dos metais. A gente não pode esquecer isso na nossa classificação. Elementos representativos e os elementos de transição. Quem são os de transição? Do grupo 3 ao 12. Aí eu venho aqui embaixo, né? Eu tenho os lantanídeo e os actinídeo. São duas séries chamadas de transição interna. Elemento de transição interna do lantanídeo, né? Que vai do 57 até o 70. Os actinídeos vai de onde? Do 89 até o 102. A tabela periódica atual ela é organizada em ordem crescente de número atômico.
Um outro detalhe também que eu falei para vocês e que não podemos esquecer. A nossa tabela periódica atual, ela foi organizada em ordem crescente de número atômico. O número atômico corresponde ao número de prótons em um átomo, né? Vamos lá, outra questão também que nós não poderíamos deixar de falar. Vamos visualizar aqui, ó. Pessoal, qual o período e qual o grupo que se encontra o nitrogênio? Olha para a tabela, localiza o nitrogênio, está aqui o nitrogênio. Qual é o período? Ele está na segunda linha, né? É o segundo período. E qual o grupo? Né? Qual é o grupo do nitrogênio? Aí eu visualizo aqui, ó, em cima. Né? Ele está no 15, né? São 18, ele está aqui, ó, 15. Ou também a gente pode chamar de 5A. Né? Ele é da família 5A e está no segundo período da tabela periódica. Isso nitrogênio. Né? O cálcio, ele está no quarto período da tabela periódica e na família 2A. O A são em relação aos elementos representativos. Os elementos representativos, alguns autores utilizam essa nomenclatura, né? A de representativo e os de transição é o grupo B. Alguns fazem, né, essa classificação, essa divisão. Quais são os elementos que estão no terceiro período da tabela? É o sódio, o magnésio, alumínio, silício, o fósforo, enxofre, cloro e o argônio. Quais são os elementos do grupo 18? Quem são os gases nobres? É o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. Então, todos os que estão, né, na coluna 18 são gases nobres. Um outro ponto também bastante importante que não poderíamos deixar aqui de estar, né, apresentando para vocês é a importância de se reconhecer o símbolo do elemento e o nome do elemento químico. Dentro da legendazinha você observa, eu tenho o símbolo Fe. Qual é o nome dele? É o ferro. Né? Fe na tabela periódica vai significar o quê? Que eu tenho ferro. O C é de quê? Carbono. O N de nitrogênio. O O de oxigênio. O F é o flúor. Então você tem que fazer essa associação entre o símbolo e o nome. Rapaz, esse símbolo aqui, Mg, significa o quê? Magnésio. Né? Então vocês vão, né, fazendo esse estudo, né, com calma, pegando o nome e o símbolo e vão revisando, revendo os principais elementos, os mais conhecidos na natureza, né? O oxigênio. Qual é o símbolo do oxigênio? É o O. Qual é o símbolo do hidrogênio? É o H. São elementos bastante conhecidos na tabela periódica no nosso dia a dia, faz parte do nosso dia a dia, então nós devemos ter esse conhecimento. Nitrogênio é o que? É o N. O carbono, né? O ouro, AU. E a prata, AG. Mercúrio, HG. Então a gente vai vendo o símbolo e o nome do elemento, né? O cálcio, Ca. Né? Você visualiza o símbolo e o nome e vai associando. Nesse reconhecimento vai te facilitar quando estiver estudando substância simples e composta. Né? Qual o conceito de substância simples? Só tem um elemento químico, então eu tenho que conhecer o símbolo desse elemento. Substância composta, 2 ou mais elementos. Eu tenho que reconhecer o símbolo para me poder fazer essa classificação.
O outro aspecto importante dentro da tabela periódica que a gente não pode estar fugindo é a questão da legenda, né? A legenda na tabela. Eu olho para a tabela, eu tenho que encontrar a massa atômica, né, do elemento, eu tenho que encontrar o número atômico. São dados importantes em relação a um elemento químico, né? A massa, qual é a massa atômica do ferro? Né? 55,845. Aí você aproxima para 56, a massa atômica do ferro, 56. Qual o número atômico? É 26. O número atômico corresponde ao número de prótons. Se eu for fazer a distribuição eletrônica do ferro sendo um átomo neutro, eu vou fazer a distribuição de 26 elétrons. Essas informações vocês vão ter que visualizar através da legenda na tabela periódica. Né? Eu tenho uma distribuição eletrônica de um dado elemento. Nessa distribuição, a soma de todos os elétrons é igual a 20. Qual é esse elemento? Qual é o elemento que tem aí, né? Que tem 20 elétrons, sendo um átomo neutro, tem 20 prótons. Aí eu venho aqui, é o cálcio. O cálcio, né? O número atômico dele é 20. Né? Para a distribuição eletrônica de um átomo neutro, ela corresponderia exatamente aí ao cálcio. Esses aspectos a gente vai visualizando também quando, né, a gente passar a resolução das questões. Vocês vão estar visualizando essas coordenadas de período e grupo, localizando esses elementos na tabela periódica. Né? Basicamente, a nossa aula de hoje ela seria para dar essa reforçada